Um segundo momento que eu queria trazer aqui para vocês é sobre a questão do estresse, né? Depressão versus o estresse. O que acontece? Quando a gente está muito estressado, né? Quando o nosso nível de estresse está elevado, esse estresse ele gera uma alteração no cortisol. Esse aumento, né, do cortisol no nosso organismo, ele acaba influenciando na composição da química cerebral. É como se quimicamente o meu organismo por si só não consegue mais produzir químicas positivas para elevar o meu estado emocional. Então, quando o cortisol está muito alto, eu não consigo mais entrar nesse nível de produção de químicas, né, naturais do meu corpo, do meu sistema, para gerar essas emoções mais positivas. E aí as coisas vão se aprofundando. Então, quando eu passo por muito tempo, né, nesse cortisol muito alto, com químicas, com essa isenção dessas químicas, da produção dessas químicas cerebrais, eu posso aí acabar desencadeando um quadro mais ligado à depressão. Outra coisa importante é a gente falar um pouco do tabu, né? Infelizmente hoje, apesar de a gente já ouvir falar mais da depressão, ouvir falar mais sobre o assunto, a gente saber que, né, essa doença acomete muita gente, impede muita gente de trabalhar, a gente viu aí na questão do suicídio o quanto a depressão influencia nessa tomada de decisão, então o quanto isso precisa ser falado. E infelizmente nos dias de hoje, né, para quem trabalha nessa área da saúde mental, a gente escuta ainda muitas pessoas julgando o quadro depressivo, né, julgando como, ai, é mimimi, é frescura, né, tipo, ai, tá folgada, a pessoa é preguiçosa, a pessoa não tá com vontade, ou mesmo, né, falta um terreiro para carpir, ou sei lá, dar um tanque de lavar roupa, né, uma roupa para lavar, enfim. Esse tipo de pensamento de julgamento, na verdade, é aquilo que a gente fala do preconceito, né? A pessoa não tem conhecimento, a pessoa não tem clareza, não sabe o que ela está falando, talvez ela nunca tenha vivenciado um quadro depressivo, né? Ela nunca sentiu isso, e aí cria um desafio enorme a gente sentir empatia, né? Porque aparentemente, para quem está de fora, né, você olhar para uma pessoa que está ali entregue para a vida, uma pessoa que não consegue fazer atividades rotineiras, não tem prazer em fazer nada, muitas vezes não consegue trabalhar, não consegue sair da cama. E aí é muito mais fácil, né, eu pegar um olhar julgador e achar que é frescura, achar que aquilo é mimimi. Mas acontece que, como eu falei para vocês, a depressão ela mexe com as nossas químicas cerebrais, né? E essa redução das químicas, né, produzir químicas, deixar de produzir químicas para gerar estados mais positivos, acabam prejudicando todo o nosso sistema emocional. Então não é que a pessoa não sai da cama por frescura. Cara, ela não consegue, ela não tem força interna para mudar esse estado emocional, né? Então pode vir qualquer pessoa de fora e tentar que a apatia, a falta de prazer pela vida, a falta de vontade de realizar tarefas simples que antes essa pessoa gostava, ela não tem força para fazer isso. Não é frescura, é uma questão interna, né? Se reflete numa questão fisiológica. A pessoa não consegue ter uma força interna e fazer aquilo que tem que ser feito. Às vezes ela até tem consciência, né? Nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E não vai porque está faltando algo interno. Né? Então a gente precisa quebrar um pouco de todos esses tabus, de todos esses preconceitos e julgamentos que assolam a depressão, para que a gente consiga mudar o cenário atual, né? O Brasil é um dos países que mais tem diagnósticos em relação à depressão. Na América Latina é o país com maior número de diagnósticos, e se a gente comparar na América como um todo, o Brasil só perde para os Estados Unidos, né? Então, é para a gente pensar, né, o porquê que as pessoas estão cada vez mais entrando nesses cenários e nesses quadros depressivos, né? Então, muitas vezes é a questão do peso que a gente carrega nas costas de uma sociedade cada vez mais perfeita,
de pessoas cada vez mais perfeitas, de vidas perfeitas, né? Essas redes sociais que mostram esse cenário da perfeição e aí me fazem muitas vezes questionar, me fazem muitas vezes me diminuir, né? E a gente vai entrando nessa tristeza. Muitas vezes um cenário de desemprego, um cenário de desmotivação, falta de projetos, falta de dinheiro, tudo isso pode fazer com que a gente se desregule aí quimicamente e isso acabe gerando esses quadros ligados à depressão.